Olá, seja muito bem-vindo ao BMC New Deal desta semana, o programa que a gente fala sobre os mercados alternativos, né? Então esqueça um pouquinho agora a Bolsa de Valores, esqueça a renda fixa, para onde vai a Selic ou qualquer coisa do tipo, porque hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto demais, que é do mercado de esporte. Eu adoro esporte, sou torcedor do Santos, igual já falei várias vezes, sou apaixonado por NBA, NFL, sou o tipo de pessoa que quando tá passando qualquer esporte na TV, eu olho se a BMC não tá passando algum programa muito legal, aí eu coloco a BMC numa tela e depois o esporte na outra. Um beijo pra BMC também. Aí faço propaganda do canal aqui, não saio daqui, você vê, né? Você acha que ia dar essa bola fora? Tô aqui com a Marina Fagali, que é gerente de RP lá da Tillis. Acertei seu cargo? Isso. Exatamente. Gerente, eu falo de RP em relações institucionais, né? Para incorporar um pouquinho da parte que agora tem crescido, que é regulatório. Pô, fantástico. Marina, que honra tê-la aqui no BMC New Deal. A Tillis é um token que eu acompanho há um bom tempo já. Eu acompanho... acho que desde 2018, 2019. Desde a fundação, então. 2020, desde a fundação, porque ela tem uma ideia fantástica. Então me explica rapidinho, o pessoal de casa entender, por que eu te chamei hoje aqui para falar de mercado esportivo. Me conta um pouco sobre o que é a Tillis, por favor. E o que tem a ver o token, o cripto e o esporte, e por que a gente não está no CryptoCast, né? Não, mas aqui faz sentido estarmos no mercado esportivo. Porque eu acho que existem, dentro do universo cripto, caminhos diferentes. Eu acho que é isso que a Tillis, desde o início, propôs na sua fundação. Né? A gente entendeu que, na verdade, o princípio da descentralização e da necessidade de inovação tecnológica no setor esportivo era aplicável a um modelo de blockchain. Uhum. Então, acho que daí surge um pouco dessa ideia, e a ideia de entender que também assim, o mercado esportivo é um mercado que movimenta muito dinheiro, é um mercado que movimenta muitas paixões, né, muitas vezes até sem lógicas. Eu sou santista, entendeu? Você acha que faz algum sentido alguém torcer pro Santos depois dos últimos 5 anos horrorosos? Nos últimos 30... Dos últimos 30... Não, bem, teve uma Libertadores, teve um Neymar aí no meio do caminho. Tudo bem, peraí, mas tá complicado. Foi um momento muito rápido ali, Neymar, Ganso, Diego e... Não, vai dar tudo certo, vai dar certo. Não, eu confio, acredito, e eu também sou uma apaixonada por esporte, então faço votos. Obrigado. Os bons... Obrigado. E clubes com tanta história... Obrigado. Senão o clima ia ficar péssimo aqui no programa se você falasse mal do meu time, que não é difícil, meu time está horrível, mas tá tudo bem, vai melhorar. Tem melhorado já. Mas bom, então a Tillis, na verdade, ela começou a entender assim, como é que a gente pode trazer uma visão de, ao mesmo tempo, inovação e tecnologia de ponta, e uma visão de economia. Né? Então, trazer um pouco dentro do setor cripto, a gente fala muito, todo mundo conhece, o pessoal que estuda muito economia já vai falar de DeFi muito, né? Que é finanças descentralizadas, é da onde surgiu o Bitcoin, da onde começou a história de criptomoedas, exatamente propondo um mercado em que você tira o intermediário bancário e você facilita as operações, né, de um para um ali, peer-to-peer, que eles chamam. Agora, você imagina você aplicar esse princípio de finanças descentralizadas dentro de um setor com tanto potencial que é o setor esportivo. Né? Hoje o esporte ele ainda tem umas veias de crescimento muito claras. Então você tem a prática, né, escolinhas, clubes, e aí os clubes trabalham com venda de jogador, e isso gera grande parte da receita. Imagina. Você tem infraestrutura, então os estádios, os clubes, as quadras onde as pessoas jogam, que você subloca, né? Eu mesmo tenho treino hoje à noite, então... Você treina o quê? Futebol. Futebolzinho? Você joga qual posição? Agora no Society eu tô jogando ou de meia ou na zaga, porque a idade bateu. É mesmo? Toda terça-feira eu jogo um Societyzinho. Um beijo, inclusive, pro Clube da Aclimação aqui de São Paulo. Inacreditável, tá mandando um beijo pro Clube da Aclimação. Mas eu sou um camisa 9 e banheira. É porque a idade chega. Então eu sou aquela geladeira ambulante, uma Brastemp 2 portas, que está correndo em direção ao gol. Esperando. Oportunidade. Que nem o Ronaldo fez com o seu clube. Que nem o Ronaldo fez com o meu clube, infelizmente. Aquela bola por cima do Fábio Costa que eu tenho pesadelos até hoje, inclusive. Mas e aí, me conta. Aí, então, você joga então futebol? Jogo futebol. Pô, pode crer. E aí a gente tem, então, a prática nela mesma, a gente tem a infraestrutura e a gente tem equipamento. Uniforme, chuteira, essas coisas. Essas são vias muito claras dentro do ecossistema esportivo de geração de receita, de geração de negócio. Mas existem várias outras. Cada dia que passa, principalmente quando você vai falar de grandes clubes de futebol, eles são grandes marcas. Né? E eles começam a mexer com o emocional, com o passional das pessoas. Mas, de alguma forma, eles não exploram, né? Ou ainda não exploravam, porque eu acho que isso vem mudando ultimamente,
tão bem o potencial que essa marca tem. Porque aí a gente entra muito até numa discussão maior no mercado de marketing, de comunicação, que é o valor do branding, né? Todo mundo quer ir para um caminho, vamos falar de growth, vamos falar só de venda, vamos falar de crescimento. Só que existe um valor agregado que é pelo valor da marca. E existe um potencial de inovação que também só quem garante é a marca. Porque hoje em dia as coisas mudam muito rápido. Se você tinha uma marca há anos atrás de máquina de escrever e você só trabalhava em crescer a venda de máquina de escrever e não trabalhava a sua marca, você morreu. Agora, se você trabalhou a sua marca, você criou novos produtos com a mesma marca que um dia foi bem sucedida com a máquina de escrever e foi bem sucedido. O princípio é o mesmo. Então você tem uma marca. O que é eterno nos clubes é a marca. Por que eu falo que o Santos, independente do que você torce, o Santos, ele tem o vínculo com toda a história do futebol a partir do Pelé. Claro. É inegável. A 10 é só a 10 porque teve o Santos com o Pelé. Por que faz sentido as pessoas torcerem? Porque é uma marca. E é uma marca que desperta paixões. Se você começa a entender isso, você fala, bom, então existe um caminhão de oportunidades para os clubes trabalharem melhor essa marca, só que eles precisam de um apoio. Por quê? Porque não é o core business do que eles estão acostumados a fazer. Né? Eles ainda estão muito fechados nessa questão, nessa trilogia aí de infraestrutura, prática e equipamento. Né? Como é que a gente sai disso? Como é que a gente cria novas oportunidades de negócio, novas linhas de receita? A blockchain, ela vem um pouco nesse sentido. Vamos abrir os horizontes, vamos descentralizar isso, vamos tirar isso de uma coisa que depende do clube. Quando eu falo de descentralização, eu gosto de usar um exemplo mais da tecnologia do que do esporte, mas é o exemplo da Apple abrindo a App Store. Então, por exemplo, no dia que a Apple entendeu que não dava para ela ser a única a criar e desenvolver novos aplicativos, porque isso não era escalável, e ela queria dar cada vez mais utilidade, inovação e desenvolvimento para os produtos dela, ela fez o seguinte, qualquer um pode desenvolver, vai colocar lá na App Store e pronto, a gente é quase um agregador. Né? O princípio da blockchain no esporte é mais ou menos isso. A partir de agora, a gente começa a abrir uma gama para que outras pessoas criem soluções, utilizem da marca dos clubes, né? De um lugar que não é licenciamento de produto, é um lugar que é de fato compartilhado com o clube. É como se o clube abrisse a App Store dele e falasse, o que você tem de ideia aí? Bota aí, porque de alguma forma ele vai se beneficiar disso. Fantástico. Fantástico. E aí, então, o token de vocês, para a gente conseguir... pessoal de casa, vamos supor que eu não entendo nada de cripto. E agora eu entendo, então, que existe uma marca, que existe uma lógica de por que eu vou investir nisso. Tal. Só que o token de vocês, então, explica para o pessoal de casa, ele faz parcerias com clubes, com esportes, e aí se puder segurar alguns spoilers de grandes marcas que vocês estão para a gente poder segurar o público até o último bloco, porque sim, eu estou interessado na sua audiência aqui de casa, eu não quero que você tenha tudo nos primeiros 10 minutos, porque a hora bolas nós estaremos juntos nos próximos 50, então porque eu vou dar tudo logo de mão beijada. Então me conta, o token de vocês funciona de que maneira? Boa, a gente tem na verdade o token CHZ, que é o token da blockchain Chiliz, né? A Chiliz em 2023, ela surgiu em 2018 como um fork da Binance, tá? Então a gente era, na verdade, uma blockchain de segunda camada. A gente usava a infraestrutura que já existia, aplicava uma camada de governança abaixo dela e aí colocava as coisas do esporte lá. Em 2023, depois de um longo processo, porque é bastante difícil, tem poucos profissionais no mundo que realmente entendem de engenharia de software, de desenvolvimento em blockchain, isso é um universo inexplorado, a gente conseguiu lançar uma blockchain de primeira camada, tá? Então, o token CHZ, ele é um token de governança. É a partir da posse desse token que você começa a fazer parte das operações, das decisões que acontecem dentro daquela comunidade. Tá? É um token de pertencimento, digamos assim. Então, uma vez que você compra ele, é como se você, primeiro, se você comprar 1, 2, 3, você vai falar, olha, você não vai ter muito poder de voto ali, você não vai ter muita gerência prática, mas é uma forma de você investir nessa visão de que há espaço para o esporte crescer, há espaço para o esporte inovar e que há espaço para o crescimento dessa nova economia que a gente tem chamado de Sportify, né? Que é as finanças descentralizadas aplicadas ao setor esportivo. É a pulseirinha para entrar na festa, então. Exato. Então é a partir daí
que você começa a apoiar o projeto, apoiar o desenvolvimento do projeto e participar. Porque o modelo de descentralização do universo cripto, das blockchains, ele é um modelo de extrema participação, né? Que eu acho que vai em linha com o próprio momento social. A gente vive por conta do desenvolvimento da internet. Então, a gente vai falar aqui de Web3, né? Blockchain é Web3, mas o que é Web3? Tem que saber o que é Web1 e o que é Web2. A Web1 é um relacionamento com a internet extremamente unidirecional. Então, eu sou totalmente passivo. Eu leio o conteúdo e faço o que eu quiser com aquilo. A Web2, ela começa a ter um modelo interativo. Então, você lê, você pode comentar, você pode curtir, você pode compartilhar. Aí você migra. A gente está nesse momento Web 2.5, quase 3, ou um pouco de 3, mas que é... todo mundo produz conteúdo. Hoje em dia, todo mundo é influenciador digital, faz os seus, né, tem lá os seus seguidores, produz o conteúdo que quer, fala as mentiras que quer também. Não tem checagem de fatos, mas a distribuição desse conteúdo ainda é centralizada, né? Então ainda são os algoritmos e as grandes empresas que controlam como é que essa informação chega, em quem ela chega e como ela chega, tá? Quando a gente fincar de vez o pé na Web3, é tudo descentralizado, né? Então, se você quiser sair da rede A, rede social A, e migrar para a rede social B, hoje em dia, você perde todo o conteúdo que você produziu, você perde toda a sua base de seguidores, porque isso não pertence a você. Ainda que o conteúdo seja seu, com propriedade intelectual, né? Quando você começa a aplicar um modelo de Web3, é o seguinte, eu pego tudo meu aqui, minha carteira, e boto na rede de lá, porque é isso que eu quero fazer, isso é meu. Sim. Muda o senso de propriedade aí um pouquinho. Entendi. Aí todo mundo vira como se fosse o dono do seu próprio nariz. Exato. Dono do seu próprio nariz e todo mundo é meio que dono de tudo. Então, por isso que eu falo assim, é um processo muito colaborativo, de muito engajamento, de muita participação. As pessoas têm que votar sobre aquilo, as pessoas têm que decidir. E, ao mesmo tempo, o que isso gera, né? A gente fala muito de um modelo de trustless, né? Mas que é de não necessidade de confiança. Hoje, quando você faz uma... Aí eu vou trazer de novo para o mundo da economia, já que a gente está nesse programa, para fazer alguns paralelos. Quando você faz uma operação bancária, quem atesta a veracidade daquela operação é o banco. Sim. Então, você precisa confiar naquele banco. Sim. Certo? Porque é tudo sobre relação de confiança. Só que, quando você confia em uma pessoa, essa pessoa é facilmente manipulável. Total. Né? Então, e aí como é que você cria essa relação de confiança se eu tô falando para você aqui atestar essa operação, mas o Rodrigo tá ali fora, por exemplo, falando para você, não, eu te pago o dobro que ela tá te pagando para você falar que é mentira. E aí fica assim, um contra o outro ali, como é que funciona? Quando você começa a operar numa metodologia colaborativa e coletiva, como é o princípio da blockchain, todo mundo se beneficia do sucesso e do êxito daquele projeto. Então, o que acontece? Quando eu lanço a Tilis em 2018 e você compra esse token CHZ, significa o seguinte, em que você vai ser um ator ativo na construção e no sucesso, no êxito dessa proposta. Por quê? Porque você tem a ganhar. Se o token CHZ valorizar, você vai ter o seu ganho financeiro. Né? Eu gosto, recentemente eu tive uma conversa com um outro jornalista, que é o André Miceli, que estuda no MIT, e ele trouxe uma visão muito legal sobre o estudo do Thomas Malone, mas aplicado, né, em outros contextos que não a cultura organizacional. Então você vai engajar por 3 grandes variáveis. Financeira, né? Então remuneração, paixão ou status. Tá? O esporte ele vai te dar as 3, eu vou chegar lá quando a gente for falar das propriedades. Mas você tem que ganhar pelo menos em uma dessas 3 equações para que você se engaje de fato num projeto. Pô, vamos deixar esse gancho então pro nosso próximo bloco, porque eu gostei demais dessa história, então fique por aqui que essa conversa está rica e tem bastante coisa pra gente conversar, então fique por aí que a gente já volta. Bem-vindo de volta a mais um bloco aqui do BMC New Deal desta semana, um papo muito bacana com a Marina lá da Tilis, que a gente tá falando sobre mercado esportivo, sobre por que as pessoas gastam tanto dinheiro nisso. Eu gasto dinheiro nisso, entendeu? Muito, inclusive. Não muito porque eu não sou milionário, nem rico, mas muito mais do que deveria, mas talvez. Muito mais do que eu deveria, muito obrigado. E sou sócio torcedor e compro e tal, e a gente tava comentando sobre dinheiro, paixão e status. Né, a lógica do engajamento. Como é que isso reflete no mercado esportivo hoje?
Olha, eu acho o seguinte, Rafa, o ponto é, todas as pessoas vão se envolver em alguma coisa por pelo menos, uma dessas 3 variáveis. Né? Então, como é que isso reflete hoje? O esporte, eu acho que o principal, onde o esporte sempre operou e ele navega muito bem, é na paixão, certo? É inquestionável. Eu fiz uma pós-graduação em marketing esportivo em Barcelona. Pô, tá fraco, hein? Tá fraco, hein? E Caraca. na minha aula teve uma matéria específica que era, né, de marketing mesmo, e a gente debatia muito isso. O professor falou, cara, a gente tem que entender quando a gente pensar em produto, por exemplo, não tem lógica. Se você vai num produto de utilidade, sei lá, ele usou o exemplo na aula que ficou na minha cabeça, o chocolate. Você come um chocolate hoje, se o chocolate é ruim, você não vai comprar de novo. Então você depende muito da qualidade do produto. Tudo o resto é adjacente. Mas o que resolve, o que muda, o seu game changer ali, quando você é uma comida, é a qualidade do produto. Uma roupa é a qualidade da roupa. Né? Porque o que te faz voltar? No esporte, não. Essa lógica não existe. Por quê? Se o seu time perdeu ontem, desculpa... Né, que é uma constante, inclusive. Se o seu time perdeu ontem, você não vai deixar de assistir amanhã. Não, porque é uma doença crônica. Não tem de pai para filho e vai embora, não sai. Eu acho que isso é muito fácil de ver no esporte, tá? Todo mundo faz tudo por paixão, né? Eu até comentei com você, Manchester City tem um monte de sócio torcedor no Brasil, pagando em libras, sei lá pra quê, sei lá... Já viu o NBA House aqui? Ó, eu sou torcedor do Boston Celtics. Eu comecei assim, eu torço pra todos os times de Boston. Pergunta quantas vezes eu fui pra Boston? Nenhuma. Sim, eu fui porque uma vez meu pai... Histórias aqui, senta aqui, lá vem história. Uma vez meu pai, ele tinha ido para um intercâmbio, e aí lá atrás ele veio com uma mala cheia de coisa do Boston. Pensei, a partir de hoje vou matar e morrer por esses times aqui. E acabou. Acabou, eu tava chorando igual uma criança quando o Celtics ganhou na NBA House. Tinham 20 mil pessoas aqui, cara. Sabe? E veja bem, tipo, é no Brasil, entendeu? Quantos jogos da NBA na temporada regular a gente teve no Brasil? 0. Né? Então é muito louco, nem sabe né? que vocês existem. Nem sabe. Você até vê lá os influencers chegando lá pros jogadores do Celtics e falam assim, manda um abraço pro Brasil, cara, Brasil, tamo junto. Tipo assim, sabe? O cara não faz a menor ideia de quantas pessoas tem aqui. Então, a paixão, ela é tranquila, né? Ela se reflete em tudo no esporte. Quando você fala de glória, você fala de um determinado status, né? Então, você pertencer a uma comunidade exclusiva, então aquele programa de sócio torcedor mais top, que te dá benefícios, te dá acessos exclusivos, ser um sócio torcedor que vota e pode tomar algumas decisões pelo clube, isso é muito relevante e isso acontece mais ou menos, mas acontece já. Dinheiro. Onde é que você está dando dinheiro, cara? Você só perde. Só perde. O torcedor, ele, na verdade, só perde, acho perder uma palavra forte, mas o torcedor só coloca dinheiro lá e ele não recebe de volta. Né? Não é um investimento, né? Exato. Então, assim, tudo bem, isso até acontece. Agora, e aí a gente começa a pensar, e se tivesse uma forma de entregar os 3? E a Tiles vem com isso. Então, eu acho que a Tiles vem com essa ideia aplicada ao esporte, porque a blockchain, ela vem com isso, por essência. O cripto, né, permite que isso aconteça e a gente aplica isso, porque a gente fala, cara, no esporte tá fácil, até porque a equação da paixão a gente não precisa fazer nada, ela existe por natureza. Né? Então, a gente começa a trabalhar nos outros dois, principalmente nessa questão financeira. E aí, quando eu falo a questão financeira, eu acho que ela se aplica de 2 formas. Ela se aplica tanto no B2C, que é pro torcedor. Então, é como se o torcedor ele tem uma possibilidade de ganhar dinheiro pelo tanto que ele ama o clube, pelo tanto que ele se envolve no clube, pelo tanto que ele participa da rotina do clube. E não necessariamente só dinheiro, aí ele ganha o quê? Ele ganha status também. Por quê? Porque ele acessa benefícios exclusivos, ele ganha prêmios, ele ganha recompensas, que muitas vezes, inclusive, o dinheiro não compra. E, by the way, eventualmente, o token valoriza e ele ganha um dinheiro também. Que beleza. Né? Então, você começa a aumentar. E isso faz o quê? Se você já era engajado só pela paixão, se você somar essas outras variáveis, isso aumenta muito o seu engajamento. É como se isso colocasse cada vez mais potência nesse setor para crescer. Porque as pessoas, eu acho que se iludem que o esporte é um setor que movimenta muito dinheiro e já está. E sim, ele movimenta muito dinheiro, mas ele tem potencial de movimentar muito mais. E não só dinheiro, ele tem potencial de, através desse crescimento estruturado, ele inclusive gerar transformações sociais, mudar a vida das pessoas. Total. Né? Porque hoje, assim, quantos atletas que viram profissionais e ganham rios de dinheiro? Quantas pessoas, de fato, mudam de vida através do futebol? Vamos para o futebol aqui, que é pouquíssimas.
milhão, né? Assim, e olhe lá. Agora, se você pudesse mudar de vida sem que você precisasse ser um grande jogador. Só porque você gosta daquilo ali pra caramba. Você tua gosta, vida porque aquilo ali. porque a sua especialidade, você é um comunicador. Então, se a sua especialidade em comunicação pudesse gerar benefícios na estratégia de comunicação do clube que você ama. Incrível. Total. Todo mundo ganha. Total. E aí, você falou uma coisa que é muito forte, né? Que é a questão do... o quanto que o esporte, ele é um elemento agregador. Eu brinco com a minha namorada que eu acho que não tem local mais brasileiro de você ir do que um estádio de futebol. Eu sou o tipo de maluco que vai assim, vai onde você quiser, eu estou num estádio de futebol. Pode não ser do meu time, inclusive, assim, eu gosto, sabe, porque por causa daquela sensação, daquele sentimento de que, assim, durante 2 horas, todo mundo vai esquecer a cor da pele, classe social, se gosta de A ou de B, qual lado político, qualquer coisa do tipo, para durante 2 horas, somos nós aqui contra o adversário e nós vamos apoiar o time. Óbvio, isso depois tem gente que não lida bem com raiva e aí transforma a torcida em vandalismo e aí, né, enfim, né, cuidem da saúde mental, né, crianças também, né, façam terapia, inclusive para lidar com raiva e aí vira aquelas cenas horríveis, né, mas assim... É um sentimento muito louco, né? A questão de agregar, cara. E numa era que a gente briga tanto, sabe? Eu acho que assim, a gente tem tido guerras pra todo lado no planeta. E as pessoas se perdendo completamente, enquanto o esporte agrega, né? Porque eu acho que assim, o que acontece é que do mesmo jeito que a gente tá lá por 2 horas esquecendo de tudo e torcendo, essa rivalidade ela só existe naquelas 2 horas. Total! Não é? Assim, depois... Tá todo mundo junto. Eu sei que a pessoa seja um idiota, né? Se a pessoa for um idiota que fala assim, não vou conversar porque eu sou palmeirense, o cara é corintiano, aí realmente tem que ser muito idiota. Mas você sabe que isso, inclusive, é outra coisa que eu acho que mexe muito com o negócio da Chili's. O perfil dos torcedores de futebol tem mudado. É mesmo? De futebol não, do esporte como um todo. Eu acho que as pessoas, nesse sentido, estão um pouco menos passionais. E elas estão passionais pelo esporte, mas não tão clubistas. Acho que existem porções, óbvio, e recortes para você falar disso, mas no geral, as pessoas têm se aberto para torcer para mais de um clube. Às vezes você tem um clube do Brasil, mas aí você torce para um clube da Europa. Ou você torce para um clube... eu até simpatizo com... Hoje, a gente lançou no ano passado um estudo chamado Global Fan Report, que é exatamente uma análise dos torcedores e dos fãs do esporte no mundo. E isso começa a ficar muito evidente. No Brasil, até vou puxar um gancho que a gente conversou sobre internacionalização de marca. No Brasil, hoje, a gente tem mais, na geração mais jovem, mais torcedores de clubes europeus do que de clubes brasileiros. Como é que é? Hoje, no Brasil... A gente tem mais torcedores de clubes europeus. Na verdade, assim, a gente tem mais pessoas brasileiras que torcem para clubes europeus do que pessoas de fora do Brasil que torcem para clubes brasileiros. Total. Entendi. Vou corrigir, que acho que eu não me expressei bem. Eu falei, uai. Mas, assim, tem 3% dos entrevistados ali, que tem um índice de confiança bastante interessante, 3% dos entrevistados só que de fora do Brasil conheciam os clubes brasileiros. E a gente tem 21% de pessoas hoje no Brasil que torcem prioritariamente por um clube europeu. Ou seja, o cara é mais fã do mais Liverpool... Manchester City do que... Caraca, do que o Santos. Do que Bahia, que é o mesmo grupo aí. Caraca, mais City do que Bahia, que é lá do grupo City. É impressionante, né? Mas por quê? Porque existe muita influência da cultura, o nível... do espetáculo ali foi crescendo, eles foram entendendo a espetacularização do esporte. E isso chegou no Brasil, atrai o brasileiro começa a assistir, começa a torcer. Nossa. Enquanto que a gente começa a não conseguir disputar, né? Então os grandes craques agora estão vindo esses repatriados aqui, mas geralmente são os nossos grandes atletas que vão para lá, os nossos campeonatos vão perdendo um pouco de nível em comparação ao que acontece lá, porque a gente também não tem poder aquisitivo para... Agora que tá começando a ter, né? O Super Brasileirão vai ser agora, né? Neymar, Coutinho, e aí você fala, o que os clubes fizeram para internacionalizar a marca? Como é que os clubes trabalham internacionalização de marca? Mal pra caramba. Porque é difícil você saber. Agora, quando você aplica isso dentro do Spotify, quando você aplica isso dentro dos tokens, né? Dentro desse projeto de comunidade que é a blockchain, eu começo a fazer o quê? Cara, se o cara lá na Turquia compra o fan token do Flamengo, ele vai começar a se interessar pelo Flamengo. Ele pode até não virar um grande torcedor, mas ele minimamente vai querer o quê? Que o Flamengo melhore. Claro.
Então você começa a mudar um pouco a dinâmica de relacionamento e aí você começa de fato a criar um potencial de expansão. Eu acho que isso ainda é muito embrionário, mas já é algo que a gente faz com os fan tokens, né? Então a gente falou até agora aqui do token da Tillis, e aí eu entro nesse outro produto que é, na verdade, hoje nosso maior produto, a nossa maior marca, que são os fan tokens dos clubes de futebol. A gente tem aí mais de 70 organizações esportivas hoje, que são nossos parceiros, então que emitiram fan tokens com a gente, que são esses ativos virtuais, que vão ajudar as pessoas a participar mais da construção da marca daquele clube. Não necessariamente é um lugar de governança, como a gente falou do sócio-torcedor, que vai votar no presidente, vai determinar a política do clube, mas vai determinar a construção daquela marca, que é, no fim, o que eterniza o clube, independente dos resultados, que leva essa paixão adiante, que passa de geração em geração. E aí o cara ele compra o fan token porque ele gosta muito daquela marca. Ele compra o fan token porque ele gosta muito daquela marca, porque ele passa a ter gerência sobre algumas questões focadas na construção de marca e produtos de marketing. Então, por exemplo, ele pode votar no design da bandeirinha de escanteio. Ele pode votar em qual música vai tocar se você fizer gol. Ou ele pode participar de grandes experiências. Então, teve um fatídico token que um torcedor foi o que fez a escalação no microfone do estádio. Olha que legal. Imagina você lá na Vila Belmiro, cantando a escalação. A escalação de hoje eu adoraria. Tem uns anos passados aí que só tinha bagre, inacreditavelmente, que eu preferiria não estar narrando. Eu falo, pelo amor de Deus. Mas aí você pode simplesmente não resgatar essa experiência. Tá? Perfeito, né? eu não sou obrigado. Não é uma punição. Rafael. Você tem o token, agora você tem que fazer isso. Lide com suas escolhas. Isso te dá acesso, né? Então, dá acesso a benefícios, te dá acesso à possibilidade de construir o design do ônibus, design da bandeirinha, camisetas, enfim, e te dá ganhos financeiros. Por quê? Porque é um ativo, no fim do dia ele vai valorizar e desvalorizar conforme a volatilidade do mercado. Lembrando que o mercado cripto ainda tem muita volatilidade, né? Porque ainda é um mercado muito novo, em muita construção, mas que o potencial de crescimento e o caminho que a gente tem trilhado é muito positivo dentro da visão. Pô, que legal. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua comentando sobre esse mercado esportivo. Eu tô segurando, inclusive, pra gente falar agora. No próximo bloco a gente vai falar sobre as marcas que a Tillis cuida, esses fan tokens, como é que tem sido esse mercado. Vamos falar um pouco de números também, entender a dimensão disso tudo, tá bom? Então fique por aí, a gente já volta no próximo bloco. Bem-vindo de volta ao BMC New Deal desta semana. Um papo muito bacana sobre o mercado de esporte. Eu adoro o mercado esportivo, sabe, Marina? Eu acho que de fato, eu concordo em gênero, número e grau. Você falou que, cara, é um mercado que já gera muito dinheiro, mas podia gerar muito mais. Assim, as pessoas elas precisam entender que a vida agora, com a descentralização, com essas paradas todas, você tem como investir realmente em esporte, em ganhar. E eu não tô falando nem de aposta esportiva, eu tô falando de investimento mesmo. Então, assim, é muito bacana a gente entender isso. E eu queria agora sacar sobre a Tillis, sobre algumas novidades. Então, eu quero saber, assim, quais marcas vocês têm lidado, para o pessoal de casa entender o tamanho da Tillis, porque às vezes o pessoal não manja, né? O cara não manja de cripto nem nada. Então, fala pra gente algumas marcas que vocês cuidam, algumas coisas que vocês têm feito aí nos últimos meses. Legal. Bom, a gente, como eu comentei, né, a Tillis foi fundada em 2018, né, com esse princípio de aplicar a tecnologia blockchain e fazer essa conexão, essa ponte tão inusitada entre o mercado esportivo e o mercado de criptoativos. E aí, o nosso principal produto, e onde a gente começou, porque, tá bom, então a gente está falando de construção de comunidade. E eu tenho uma comunidade que é totalmente analógica. Eu tenho um negócio que é totalmente analógico. O esporte você estar ali no estádio, você viver aquilo, como você falou, esquecer do celular, né? Você tá ali, esquece de todo mundo que tá... Até porque o sinal é horrível na Vila Belmiro, não tem como você... Mas também, assim, é só enquanto você tá no jogo e depois. Como é que é a sua interação com o seu time? Né? Como é que essa relação deixa de ser unilateral, em que você só recebe conteúdo e informação dele e passa... Assim, e aí, com isso, a gente criou, então, um produto que hoje é nosso carro-chefe. É uma categoria nova que, depois que a gente criou, outros players do mercado cripto tentaram se aventurar, mas eu acho que existe também, até vai ser legal para a gente explicar um pouquinho melhor algumas diferenças bastante claras dos tipos de ativo que existem. Né? Então, a gente criou os chamados fan tokens dos clubes de futebol. Tá? Por que fan token? Porque eu estou tokenizando
o relacionamento da instituição esportiva com o fã, né? Se a gente entender que essa relação é um ativo para o clube, é o que gera dinheiro para o clube. Tá, ele vai gerar dinheiro vendendo jogador, mas ele vai gerar dinheiro vendendo ingresso pro jogo, vendendo produto que quem compra é o fã, é o torcedor, né? Então a gente tá falando o tempo inteiro desse torcedor engajado com aquele clube. Quem são os clubes com quem a gente começou? Bom, o primeiro de todos foi o Juventus. A gente comemorou, inclusive, no finalzinho do ano passado, 5 anos do fan token da Juventus, lá da Itália. Da Itália? Da Itália. Pensei no da Moca. Pensei, não, uau! Não. Vocês começaram lá de baixo mesmo. Vambora, um beijo. Esse ainda não tem, mas vou dizer que tem um senso de comunidade de pertencimento, tem um potencial gigantesco. É fantástico. O Juventus da Moca é um dos maiores patrimônios do futebol de São Paulo, principalmente, porque é o segundo, terceiro time de uma galera. Todo mundo usa a camisa do Juventus. E aí você vê, é um time que trabalha, inclusive, muito mais do que a paixão, ele trabalha esse lugar do pertencimento, porque as pessoas que vão lá não são grandes apaixonados, torcedores, mas eles vão pela cultura, por aquele dia de estar ali na Moca, de comer um canole, de assistir uma partida leve, que não tem brigas, porque não tem essa paixão demais também. Né? Inclusive, a torcida do Juventus da Moca, você viu o que eles fizeram na Copinha? Não vi. Com o goleiro? Acho que foi na Copinha. O Juventus foi na oitavas de final. O goleiro, eles treinaram, eles descobriram o nome da namorada do goleiro. Nossa. Fizeram uma música da torcida organizada com o nome da namorada do goleiro pro goleiro desconcentrar e o Juventus da Moca ganhou. Inacreditável, cara. Isso é muito Juventus da Moca, cara. Pô, que isso? E isso é a comunidade. Total. Né? Isso é o poder que a comunidade tem. E aí, por isso, que é maior ativo do que esse pro clube. Né? Fantástico. Bom, fizemos com a Juve, da Itália. Depois lançamos Atlético de Madrid, na Espanha. Que também tem outro sentimento de comunidade absurdo. Enorme, tanto que fizeram um rebranding e depois voltaram atrás. Total. Porque o pessoal falou, como assim vocês vão mudar o escudo? Vocês estão malucos? Tradição. Né? E aí você vê a importância do torcedor na construção da marca do clube. Como é que você muda o seu logo? E aí o seu consumidor não gosta. Né? Então, e aí você tem que repensar. Agora celebramos 5 anos do AS Roma, também da Itália. Olha. Mas, assim, falei um pouco aqui, a gente tem PSG, a gente tem Manchester City, a gente tem Barcelona, Arsenal, Aston Villa. Agora, aqui no Brasil, a gente tem Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e Bahia. Quase a Série A inteira. Metade. Tá com 9. Pô, que fantástico. Mas tem alguns... Tá dando resultado no Brasil? Como é que tá sendo no Brasil? O povo tem comprado essa ideia ou ainda é um trabalho de educação? Acho que é um trabalho muito forte de educação, não só para os fan tokens. Acho que os fan tokens ele tem ainda uma camada maior, mas a gente está num processo iniciante de cripto. Né? A questão do Brasil, acho que tem 2 grandes questões aí que eu acho que são os nossos grandes obstáculos. Educação financeira, porque cripto hoje é uma segunda camada do mercado financeiro. Total. Né? Se a maioria das pessoas hoje mantém o dinheiro em poupança, e elas não têm consciência que elas estão perdendo o dinheiro delas numa poupança, que dirá você comprar um ativo de um clube de futebol? Aí vai falar, mas eu não invisto em ações, o fan token é ação. Não é ação também. E aí a gente entra um pouco nessa categoria, né? Eu acho que o fan token, ele é um ativo que ele te gera benefícios financeiros, que ele te atravessa na sua paixão pelo clube, mas que ele te dá um status. Então, ele é um token de engajamento. Né? A gente está tokenizando o relacionamento, mas eu entendo que, para que o torcedor participe ativamente dessa construção, para que ele queira que isso dê certo, ele precisa ter uma recompensa que, às vezes, não é só o dinheiro que vai resolver. Porque o torcedor é passional. Então, ele quer esse pertencimento, ele quer esse status. E aí a gente faz essas experiências que eu falei. Né? O token patídico que eu falei da voz no estádio foi do Galo, que a gente fez. Foi o nosso primeiro clube brasileiro. Olha, que legal. Tá? E aí, então, então como é que foi? O torcedor ele comprou e foi sorteado para... Na verdade, não é um sorteio, né? O token, ele te dá acesso, ele te permite estar elegível a esses benefícios. E aí, a partir de uma dinâmica gamificada dentro da plataforma, você junta pontos e esses pontos te permitem resgatar esses benefícios. Tipo um programa de milhas 3.0. Né? Então, o token é o seu cadastro no programa de milhas, tá? Fiz o cadastro, comprei o fan token.
A partir do momento que eu fiz o cadastro, eu começo a poder participar dessas interações, das enquetes. Eu vou votar, eu vou dar um palpite enquanto vai ser o jogo, eu vou falar qual foi o gol mais bonito. Quando você vai fazendo isso, você vai juntando esses pontos, e aí esses pontos você troca por essas experiências, por esses benefícios. Mas assim, isso foi uma coisa pequena. A gente no ano... Eu tô um pouco confusa nos anos, eu acho que foi 2023, se eu não me engano. Ou o ano passado. Eu me perdi completamente depois da pandemia. Quando é que o Citigroup comprou o Bahia? Foi nessa época? 23. Foi 23, né? 23, então, Rogério Ceni assume lá. Isso. Então, em 23, quando eles oficializam essa compra, o Bahia criou o Bahia Day lá em Manchester, né? Então levaram o Carlinhos Brown para fazer show no dia do jogo do Bahia. E 2 torcedores que tinham o fan token do Bahia foram com tudo pago para Manchester. Participaram do Blue Carpet, jantaram com o presidente do Manchester e com o Carlinhos Brown, assistiram o show do Carlinhos Brown e assistiram o jogo do City do camarote. Caraca, velho. Né? Então, que loucura. E aí isso é o quê? Isso é o status. Em algum lugar isso é financeiro também, porque uma coisa dessa vale bastante dinheiro, né? Claro! Mas não é necessariamente um investimento. Mas para além disso, se o token valor... Eu não vou saber aqui, porque daqui 2 segundos muda de novo. Mas se o token de lá para cá valorizou, eles ainda ganharam dinheiro. Né? Então, aí, mas assim, não é uma lógica de quem tem mais token ganha o prêmio. Não, é por engajamento. Então, é de quem é mais apaixonado pelo clube dentro da plataforma ali. Quem faz o melhor uso desse token, tá? Então, esse melhor uso, ele vai ser desse engajamento dentro da plataforma, ou, né, a gente tem testado, é um mercado muito novo, então a gente tem testado muitos modelos, a gente tem testado outros modelos, a gente fez agora recentemente com o mercado Bitcoin e o PSG, por exemplo, que é quem comprasse mais token podia... ser bonificado com uma viagem para Paris para assistir o PSG e Manchester City lá do camarote do Parque dos Príncipes. Já pensou? Rolou, hein? Hein, PH? Vamos embora. Pegar lá PSGzinho e tal. Maluquice aí, hein? Que beleza. Então a gente tá vendo, né? Aí vai ter... Tem algumas... Hoje em dia tem uma na Clever, né? Quem tem a carteira da Clever, eles fazem uma batalha de swap, então... Você troca um token por outro, de acordo com a vitória de um e de outro. Tem várias dinâmicas que a gente está entendendo também nesse mercado. Até porque... Vou voltar agora na sua pergunta, né? Claro. Fui até lá para voltar. Não tem problema, eu fui viajando aqui junto. Eu fui junto, Carlos Brown e tal. Fui lá, pensei, já comendo. Pô, eu quero comprar todos esses. Mas eu já pensei, já falei, caraca, imagina Carlos Brown, e tal. Já tava felizão, cara, pensando nisso aqui. Desculpa, eu fujo da realidade. É incrível mesmo. A terapia minha e tá aí... em falta. Brincadeira, tô brincando. Vambora, e aí? Então, assim, e aí a gente tem esse momento do desafio que é a educação. As pessoas não têm essa educação financeira, não vão entender esse ativo como um ativo financeiro, necessariamente. E nem devem. Ele pode figurar como um complemento, como uma diversificação de carteira, mas ele não vai te dar só o benefício financeiro. Claro. Pode ser que ele desvalorize, né? Eu acompanho a nossa comunidade no Telegram e é muito legal ver o que as pessoas falam. Aí tem torcedor que reclama que comprei, desvalorizou, eu perdi dinheiro. Aí vem o outro e manda uma foto com uma coleção de camisa e fala, mas isso aqui vale muito mais do que o que eu paguei no fan token. Né? Então, assim, é coisas que não necessariamente são financeiras, mas são. Então, você vai entregando. Só que eu acho que o desafio está muito nesse entendimento de, né? Será? Então, eu não vou investir, não vou mudar a minha vida investindo em fan token, pelo menos não agora. Por quê? Porque cripto, a gente está em processo regulatório. Claro. Cripto nem é regulado. Quantas pessoas você conhece de fato investem e sabem operar um cripto? São bem raros. Esse toque, inclusive, você de casa que ouviu pensou assim, nossa, o Rafael não desligou o celular. Não desliguei, porque aqui em São Paulo tem a Defesa Civil, ela avisa quando tem alerta severo de chuva, e aí a configuração no celular ele não tem, né? Isso aqui é pra avisar. Então é isso aí, gente. Eu não cometi erros nessa gravação, queria só manter aqui. Desculpa. Tirar o meu da reta. Inclusive, a gente tá aqui e tá acontecendo alguma coisa lá fora que a gente não sabe. Você não viu o trovão agora há pouco? Aqui, nossa, me dá um medo danado. Eu fico com medo, enfim. Mas, enfim, aí a gente tava falando um pouco sobre como é que essa mentalidade do investidor, né, do torcedor, ela tem que sair dessa coisa de, olha, não necessariamente você vai ganhar dinheiro com isso. Educação financeira. Ou se quiser ganhar, pode. Mas aí como é que você faz? Como é que esse mercado atua? É um mercado de alta volatilidade, né? Então você tem que estar muito ligado. Ou você tem que entender que, assim, é um mercado muito novo. Então as pessoas falam assim, nossa, o Bitcoin agora esse ano bateu all times high, né? Nossa, $100 mil. E há 2 anos atrás era 30 mil. E em 2009 eu tenho um amigo que... Conseguiu comprar? Não, cara, em 2009 ele comprou, mas ele vendeu para pagar uma festa da faculdade que teve prejuízo. Mentira.
Se você falar com ele hoje, ele nem quer falar de Bitcoin mais. Parou. Que ele nem comprou, ele nunca mais comprou. Vendeu Bitcoin pra pagar corote, que beleza. Ele estaria bilionário. Porra, cara. Então, assim, existe um tempo de maturação do entendimento das tecnologias, de adoção, né? Uma curva de adoção. Então, assim, a gente teve um hype, aí todo mundo achou, nossa, agora vai explodir. Aí não explode. Por quê? Porque tudo tá em teste. É tudo muito novo. Aí não explode, a galera rapidamente se frustra, porque todo mundo também hoje em dia quer soluções muito rápidas. Isso não acontece. Então também não vou mais comprar, também não acredito, é mentira, Web3. Porque eu já ouvi de Web3 morreu, cripto não existe. Você fala, não, tudo bem. E aí tô lá, eu sentado com o Banco Central discutindo como é que a gente vai fazer a regulação. Mas né? Realmente morreu. O presidente da maior potência do planeta tem um token, inclusive, mas realmente o cripto não deve então, funcionar. Então, o entendimento. E aí eu acho que a gente entra numa segunda barreira que é bastante especial para o desafio no Brasil, que é acesso à tecnologia. Né? A gente não tem acesso à informação, ao conhecimento, então a gente não tem a educação financeira e a gente não tem tanto acesso à tecnologia. Eu quero dizer, talvez nós aqui na Faria Lima tenhamos, né? Mas a gente tem uma grande parcela da população que ainda tem um celular pré-pago, tem um celular que não acessa a internet, que não roda o sistema. Né? Quando você está falando de um mercado que é totalmente digitalizado, você precisa ter uma digitalização social maior, e a gente ainda não tem. Assim, existe uma possibilidade, existe um potencial, o Brasil é enorme, o Brasil tem, né, eu não sei o quanto você acompanha de regulação, mas eu como estou nessa linha de frente, tem uma regulação muito progressista, a gente está na linha de frente do mundo dentro do processo regulatório de cripto. Tá? Eu conversei esses dias com um advogado espanhol que me ligou com as consultas públicas do Banco Central impressionado, falando, nossa, a regulação do Brasil é avançada, né? Eu falei, a gente entendeu que isso aqui tem um potencial grande pra gente, mas a gente vai ter muitos obstáculos. Então, assim, temos uma adoção legal no Brasil. O Brasil hoje é o maior mercado da Chiles, é o principal mercado da Chiles, então é onde a gente está focando muitos investimentos. Né? Principalmente esse ano, a gente concretizou um pouco dentro da estratégia de negócio, que então vamos trabalhar muito firmes no Brasil, porque vai sair a regulação, porque é muito grande e o potencial é muito grande. Grandes desafios. Como é que a gente vai educar? Como é que a gente vai levar cada vez mais essa informação para as pessoas? Como é que a gente vai se fazer entender? Porque é isso, a gente está aqui, sei lá, quase 40 minutos falando, e às vezes eu imagino que o pessoal está começando a entender agora, até porque eu mesma, depois de 3 anos trabalhando nessa empresa, estou começando a entender. A gente vai começando a entender. Bom, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso BMC New Deal desta semana. Estamos de volta para o último bloco de BMC New Deal desta semana, aqui com a Marina, um papo super legal sobre esporte, sobre mercado esportivo, sobre o quanto que esse mercado é impressionante, né? E eu acho que tem uma coisa que vocês alinham, muito interessante do projeto, que é o seguinte, o investidor de cripto é um investidor que, naturalmente, ele já utiliza o moletom da marca. Eu falei, acho que no BMC CryptoCast, eu não lembro com quem que foi, que 95% das vezes que eu conheci um novo token em evento, e eu vou em um monte de eventos desse negócio de cripto, e há muito tempo, 95% das vezes foi porque eu vi algum cara com um moletom da marca. É impressionante. Assim, e o cara, ele não é só do moletom da marca, ele coloca na esposa, no filho, no cachorro, se puder, e vai ficar falando pra você o dia inteiro daquele token. Então, como é que é lidar com isso, Marina? Como é que é lidar com essa paixão do cara de cripto e também trazer esse cara pro mundo do esporte? As pessoas, elas têm comprado essa ideia bastante? Eu acho que no mundo cripto, sim. Né? Eu acho que quando a gente terminou o último bloco falando dos desafios, esses são os desafios muito do onboard de novas pessoas, ou seja, dos torcedores de futebol clássicos, torcedores de esporte, né? Porque a gente tem outras modalidades clássicos, para dentro desse universo digital, desse universo cripto. O cara que opera cripto, ele já está acostumado. E aí, é o que a gente falou no começo do programa. Por que o cara cripto usa o moletom e veste a esposa? Porque ele entende que se aquele projeto suceder, ele também vai ter sucesso. Né? Então, o sucesso do projeto é o sucesso dele. Isso entra junto com a construção de globalização de marca. Então, se eu tiver pessoas fora do Brasil comprando os fan tokens dos clubes, talvez elas não queiram o pertencimento, porque elas estão longe.
Talvez elas não sejam apaixonadas porque aquilo não faz parte da cultura delas. Talvez elas busquem, de fato, só o ganho financeiro. Só que só por elas estarem buscando o ganho financeiro, isso vai colocando elas para dentro da cultura e da rotina daquele clube. Aí daqui a pouco você vai ver a galera na Europa usando moletom com o fan token do Flamengo, com o fan token do São Paulo. Infelizmente não posso falar do Santos porque não é nosso, mas tem também. Não é um fan token, é um token mais, de fato, como um ativo financeiro, né? Então ele não dá outros benefícios, ele dá exclusivamente a operação de um mercado financeiro, ganhos e lucros, mas também existe, né? Então potencialmente, até porque não, você vai chegar na Turquia e vai ver o pessoal lá com o moletom do fan token do Santos também, tá? Então, eu acho que isso acontece. E aí o mercado cripto, eu acho que ele vai operando no entendimento de cara, vamos promover isso juntos, né? Vamos realmente alavancar esse projeto, alavancar esse potencial. E aí me conta um negócio, assim, que me deu uma dúvida. O cara que tem lá o fan token, por exemplo, que consegue fazer coisas pelo time, ou seja, definir a bandeira de escanteio e tudo mais, qual que é a coisa mais maluca que algum fan token consegue gerar para um torcedor? Tipo, você fala assim, pô, cara, o torcedor do, sei lá, do Galo... qual que é o maior poder que vocês já deram para um torcedor? Assim, porque a minha vontade, como torcedor do Santos, caso um dia vocês peguem o fan token do Santos, seria definir a escalação do time. Nossa, porque ao longo dos anos, isso é uma fala que eu tenho até com meu pai, o pior sinal para um técnico de futebol é quando toda a torcida já viu algo e ele não. Sabe? Todo mundo já viu aquele negócio. Então, assim, qual o maior poder que vocês já deram na mão de um torcedor? Olha, eu falei que a gente, obviamente, o poder maior é na construção de marca, mas existe um caso nosso de um time do Chipre. Chipre? Que loucura! Em 2022, que a gente conseguiu permitir que os holders escolhessem a escalação num amistoso. Mentira! Mas é super complexo, tá? Porque a gente precisou de autorização da FIFA. Isso entra num lugar da governança de toda modalidade que é muito, muito complexo de equacionar. Então, não é comum. A gente fez isso uma vez para testar, né? Isso vai um pouco na linha da criação das DAOs, que são muito comuns no segmento esportivo. A gente gostaria muito um dia, o Alex, que é o nosso fundador, verbalizou o desejo de criar uma DAO, um clube de futebol que fosse uma DAO, mas é muito complexo. Né? Porque você chegar num consenso não é muito fácil quando você mexe nesse lugar muito passional. Por isso que, nesse momento, a gente deixa os nossos esforços mais focados na questão de construção de marca. Nossa, mas imagina que loucura, cara, se rolasse de eu escolher a escalação do Santos. Cara, mas já rolou, por exemplo, esse sim, já fizemos mais de uma vez, inclusive. A gente fez uma vez na Turquia, e uma vez na Suíça, e uma vez com o feminino do Flamengo aqui no Brasil. Que é escolher o número do novo reforço. Então você imagina você poder escolher qual o número da camisa que o Neymar vai usar. 10. Mas 10 é só dele. O rei foi embora, deu pro príncipe a cada 10. Mas tem meia dúzia de doido santista que acha que ele devia usar 97. Não, mas teve a briga do Corinthians agora. Do Depay com o Garro. Né? O Garro usava 10 e ele dá uma entrevista, inclusive, depois falando, olha, eu não fiquei muito feliz de ter perdido a 10 não, né? Mas é porque tinha um contrato. Aí, mas é porque né, ele não sabe a história do Corinthians, porque se ele soubesse que a 8 é do Sócrates, talvez ele repensasse. A 10 do Corinthians é a 8 é a camisa 8, né? Enfim, exato. É toda essa loucura. Me conta uma coisa, pra gente poder finalizar os próximos passos da Tires aqui no Brasil. O que você traz? Cara, os próximos passos, a gente tá... Bom, como eu comentei com vocês que fora do programa, entre os nossos parceiros a gente tem o PSG, e o PSG é um parceiro muito especial. Porque ele, além de ter o fan token, é validador da nossa rede. Ou seja, ele roda um nó, que é uma das estruturas que atesta operações, né? Que vai validando e ele gera uma nova fonte de receita para isso. Com isso, como ele entende mais desse ecossistema, já está um pouco mais à frente de como é que isso funciona e quer fomentar o desenvolvimento disso, a gente está organizando um hackathon em Paris, 2025, julho, no Parque dos Príncipes. Vão reunir desenvolvedor do mundo inteiro para criar novas soluções. São 5 desafios que eu não vou lembrar agora. Quando vai ser isso? Julho. O BMC New Deal vai estar lá para cobrir. Bora! Vamos nessa. E aí? E aí, a gente vai fazer um pré-desafio aqui no Brasil. Que legal! Então, a gente vai definir uma trilha, a gente está fechando isso com alguns parceiros, para os desenvolvedores de todo o Brasil que quiserem criar novas soluções
de blockchain, de Web3 para o setor esportivo, que eles possam colocar aí os seus projetos na mesa e potencialmente o vencedor dessa versão Pocket no Brasil vai ser premiado com uma viagem, com uma vaga no Hackathon de Paris. Imagina só, cara, que maneiro, hein? Então em julho desse ano vai rolar esse Hackathon com o PSG. E aqui pro Brasil, além disso, o que vocês estão prevendo? Onde é que vocês querem chegar aqui no Brasil? Qual que é o objetivo? A gente anunciou recentemente o primeiro validador da rede brasileiro, que é o mercado Bitcoin, né, que já está rodando um nó. Mas temos tido algumas conversas também com clubes brasileiros para entender onde é que é dentro da maturidade do mercado. Além disso, a gente está trabalhando muito forte na parte regulatória, né? Então, temos tido muitas conversas com o Banco Central, com os reguladores, né? E com todo o sistema aí que está trabalhando para garantir que a gente esteja em conformidade. E eu acho que isso gera muita segurança jurídica para todo mundo entrar nesse mercado e ver que a gente não veio aqui só para brincar, né? A gente está realmente querendo transformar o setor esportivo. Devemos anunciar novos validadores em breve. E estamos em algumas conversas que eu não posso revelar muito com alguns outros clubes também interessados em lançar fan tokens. Tem os 2 clubes brasileiros e alguns internacionais aí que em breve, acho que lá para março, a gente deve fazer o primeiro FTO do ano, que é uma equipe global, não é brasileira, mas que tem um grande mercado aqui no Brasil também. Nossa, e não é de futebol. Não é de futebol? Não. Que loucura, hein? Bom, tá certo, Marina. Queria muito agradecer sua vinda aqui ao BMC New Deal. Volte mais vezes. Nossa, que papo rico que foi hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Rafa. Foi um prazerzão, viu? Valeu. Volte mais vezes. E a você que nos acompanhou aqui no BMC New Deal desta semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra estar com você por aqui, tá certo? Eu convido vocês sempre a seguirem as nossas redes sociais da BMC News. Estamos no Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, tá em todo lado. Você só não vai acompanhar a BMC se você não quiser. Então eu sugiro que você chegue mais aqui para você sempre aprender sobre o mercado financeiro de uma maneira bem descontraída, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana com muito mais BMC New Deal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!